Ô glória, queremos cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Mais um devocional da madrugada, mais uma noite sem sono. E aí a gente começa a ler, né? Vamos ler, abastecer a nossa lamparina com a palavra, né? E são 2h50 da madrugada de quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023. Eu fui ler aqui o livro de Eclesiastes, né? E me chamou a atenção o capítulo 10, versículo 10. Na edição corrigida, né? Revista e corrigida, fala assim, Eclesiastes 10, 10. Se estiver empotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Repetindo o versículo, mas eu quero frisar a parte primeira, a parte A, né? Se estiver empotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Aí eu peguei, que eu também gosto muito de ler essa Bíblia aqui, ó, da editora Vida, Nova Bíblia Viva. Ele fala assim, no versículo 10 de Eclesiastes 10. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada. Mas quem é sábio planeja antes de agir. Mas eu quero frisar só essa parte. Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada. Que interessante, me chamou a atenção. Que eu entendi assim, nós somos ferramenta do Senhor. E quando a gente não está afiada, a gente tem que colocar mais força, né, naquilo que fazemos. Mas como ferramenta, que temos que estar afiada, precisamos passar um tempo a sós com aquele que conhece o machado, com aquele que sabe que a lâmina do machado precisa estar, né, com um bom corte. Quando o machado está afiado, não é a força de bater na lenha que vai me dar resultado. Não, é como está a minha lâmina, como é que está o meu corte. Isso vai determinar o meu resultado. Se a minha lâmina estiver afiada, rapidinho a lenha vai ser cortada, rachada, né? Mas se tiver um pouquinho cega, eu vou ter que fazer muita força. E nessa muita força, eu vou, vamos dizer assim, perder um certo tempo e não vou ter uma quantidade maior de lenha. Nos dias atuais, onde a igreja, né, tá tão corrida, a gente acha que temos que fazer tanta coisa ao mesmo tempo e esquecemos negligenciando a maior coisa. Passar algumas horas com o Senhor sozinha, a sós com o Criador. Passar momentos com Ele, adquirir dele estratégia, adquirir dele intimidade, né? A gente costuma falar assim, Deus capacita o chamado, né? Quando Deus chama, Deus capacita. Sim, Deus me chama e me capacita. Mas para mim ficar capacitada, eu tenho que atender ao chamado dele. De vez em quando eu tenho que descer a casa do oleiro. De vez em quando eu tenho que verdadeiramente parar e ouvir a sua instrução. Eu já sei pegar no machado, vamos dizer assim, mas eu preciso entender quando a lâmina vai ficando cega, quando a lâmina começa a deixar de cortar uma quantidade maior e eu estou fazendo mais força, eu estou me desgastando mais, em vez de eu amolar a minha lâmina. E eu meditando lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver, eu li também, eu achei interessante, Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 6. Interessante, quando eu li, eu falei assim, Senhor, isso aqui realmente
vai bater de acordo com o que falou do machado. O versículo fala assim, ó, quando se institui os diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa? Ou seja, vamos deixar um pouquinho o verbo, né? E vamos trabalhar mais servindo a mesa. Temos que ter intimidade com Deus, temos que saber administrar a igreja de um modo que a gente possa dar conta dos que já estão conosco, convertidos, salvos, que estão caminhando conosco, e também termos a estratégia de ir, né, trazer os que estão perdidos, mas cuidar não só dos que já estão, como os que estão chegando. E quanto mais chega convertido, pessoas à igreja, mais problemas surgirão, né? Não que as ovelhas sejam um problema, mas surgirão mais trabalho, vamos dizer assim. Ficará mais trabalhoso. A igreja em si terá mais tarefas, né? E ali, quando os apóstolos falam assim, olha, escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, vamos dividir as tarefas, vamos cuidar da mesa, né? E também vamos cuidar não só de servir a quem está chegando agora, como quem já está. Os órfãos e a viúva já, né, são, vamos dizer assim, a prioridade, né? E aí, e eles ainda falam, versículo 4, que eu quero deixar aqui. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha, perseveramos na oração e no ministério da palavra. É passar um tempo com o Senhor, em oração e na leitura da palavra. Hoje a gente não está tendo esse abastecimento. A gente ora, mas não é aquela oração de 2 horas, ou aquela oração que você fala, mas você espera Deus falar com você, né? Há 28 anos atrás, essa Assembleia de Deus, quando a gente tirava um período de oração, de joelho, a gente esperava, sabe? A gente tinha aquele prazer, a gente orou, agora vamos ver. E Deus sempre tomava um vaso para falar, e Deus falava conosco. Hoje, muitas das vezes a gente está de joelho, principalmente quem está à frente de oração, sabe disso. Às vezes a gente dobra o joelho e a igreja está dispersa. A igreja começa a andar, começa a conversar, onde nós deveríamos todos dobrarmos o joelho para falar com o Senhor. E muitas pessoas até falam assim, né? Como eu escutei um dia desse. Quem ora muito é porque não tem o seu quarto de guerra, não tem a sua intimidade com Deus. Não, pelo contrário. Quem tem a sua intimidade com Deus sabe que tem que orar. Precisa orar. Precisa falar com o Senhor. Claro que não é aquela oração de detalhismo, não é isso, mas é aquela oração que você sabe que quando você começa a orar, o Espírito Santo, aleluia, começa a te inspirar, né, a necessidade do que deve ser colocado diante do Senhor. Então, eles se preocuparam. Quando houve aquele problema que estavam negligenciando os órfãos, a viúva, estava havendo murmuração, né? Houve aquela murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas. Paulo, na mesma hora, vamos dizer assim, né? Eles se reuniram e levantaram 7 diáconos, né? 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para quê? Para que eles pudessem continuar. Esses iam servir à mesa, mas os demais, principalmente as lideranças, iam buscar mais em oração,
na leitura da palavra, no jejum, iam afiar a sua ferramenta. Então, quando eu li isso aqui, o machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada, é uma realidade. Nessas últimas horas estão se fazendo muita coisa, sabe? Estão querendo se desdobrar em muita coisa. Mas, irmãos e amados que me ouvem nessa madrugada, eu estou fazendo esses devocionais porque o Espírito me impulsiona. Eu não sou pregadora, eu gosto de falar da palavra, eu gosto de ler, eu amo ler tudo, de bula, o que você encartar na rua, tudo. Mas eu amo ler a Bíblia, principalmente depois que eu aceitei a Jesus, eu vi que é a minha regra de fé, sabe? À medida que eu leio, ela vai me limpando, né? Ela vai me podando, vai me ajudando a me firmar mais, a construir a minha casa na rocha, que é a palavra de Deus através do Senhor Jesus. Então, eu escrevi aqui, ó, fazendo esse resumo aqui, ó, a falta de tempo a sós com Deus impede que o sirvamos melhor, né? Eu escrevi aqui, olha, eu me alegrei muito porque aí eu botei aqui, a sabedoria de se afiar o corte do machado para rachar lenha vai tornar o trabalho, né, mais eficaz, porque a ferramenta que a gente adquire amolada vai ter mais produtividade, sabe? Não será vai ser o corte que vai determinar o resultado, não a força do meu braço, né? Porque se a gente for pegar um machado que está um pouquinho cego e você colocar uma lenha ali, ele vai bater diversas vezes e não vai cortar, porque está cego. Mas se tiver bem afiado, quando ele bater na lenha, já corta, já tem resultado. Louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo gasto com Deus é você amolando a tua ferramenta, né? Você amolando esse machado que Deus quer verdadeiramente usar para crescimento do Evangelho. E eu botei que o nosso relacionamento com Deus vai determinará o sucesso do nosso ministério, né? E a gente não pode negligenciar jamais o ministério ao qual o Senhor nos confiou. Que nessa madrugada você medite, leia. Eu li tanto a Almeida Revista e Corrigida, como eu li na editora Nova Vida. E me chamou a atenção a Nova Vida por essa tradução, né? Um machado sem corte exige que o lenhador faça força dobrada. Então, afia a tua ferramenta. Passe mais tempo a sós com o Senhor. Procure verdadeiramente, sabe, estratégia dele para você poder, no teu ministério, haver resultado. Tanto de crescimento, né? E como do cuidado com a tua família, com o teu falar, né? Nas tuas orações objetivas, glória. E quando a gente começar a ler a palavra, o Espírito Santo vem trazer o entendimento da palavra, nos trazer sabedoria, né? Que aqui ainda fala, porque se... Cadê aqui? Mas quem é sábio planeja antes de agir, né? Ou, deixa eu voltar aqui, rapidamente, que eu peguei, saí daqui para mim lá em Atos, aqui. Mas a sabedoria é excelente para dirigir, né? A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então, quando o seu tiver embotado o ferro e não se afiar o corte, vamos ter que botar mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, peça ao Senhor sabedoria de como afiar a tua ferramenta. É passando mais tempo com Ele, tá bom? Eu agradeço aquele que ouvi e medite conosco na palavra. Esse devocional na madrugada está me fortalecendo e eu creio que vai fortalecer a muitos. Fique na paz do Senhor, ore conosco. Jesus abençoe. A paz do Senhor.